Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário e nesta etapa do nosso curso nós iremos agora falar da competência. Para compreendermos a ideia de competência, será necessário nós retomarmos, ainda que brevemente, a ideia de jurisdição. Na perspectiva liberalizante, pelo menos, a jurisdição sempre foi compreendida como o poder e o dever que o Estado possui de dizer o direito nos casos concretos que forem submetidos à sua apreciação. Isso significa dizer que todo juiz, portanto, possui poder jurisdicional, já que só pode exercer regularmente a jurisdição aquele que tenha sido investido em poder jurisdicional. O fato, entretanto, é que, embora todo juiz possua poder jurisdicional, ele não poderá necessariamente, todo e qualquer juiz, conhecer de toda e qualquer ação. É necessário, assim, um critério de racionalização do exercício da função jurisdicional do Estado, a fim de que não haja balbúrdia na prestação jurisdicional. E é assim que surge no universo processual a ideia de competência, que sinteticamente, portanto, pode ser definida como a medida de jurisdição reconhecendo a cada um dos ramos e dos órgãos que compõem o poder judiciário. Dito isto, nós vamos, a partir de agora, falar sobre as principais novidades do Código de Processo Civil de 2015 quanto à competência e procurarmos analisar as principais influências dessas novidades no processo do trabalho. Deste modo, nós restringiremos a análise do Instituto da Competência, nesta etapa do estudo, às questões da perpetuatio jurisdictionis, da modificação de competência, da alegação e do reconhecimento da incompetência e dos efeitos do reconhecimento da incompetência. Estamos juntos? Podemos seguir em frente? Venham comigo nessa viagem. A partir de agora, nós vamos falar da perpetuatio jurisdictionis. Em uma tradução literal, a expressão perpetuatio jurisdictionis poderia ser traduzida como perpetuação da jurisdição. Esta tradução, todavia, não me parece a mais correta. Nós já vimos que todo juiz possui poder jurisdicional, mas que nem todo juiz pode julgar toda e qualquer demanda. Haja vista que ele deve ser competente para conhecer do feito. Portanto, seria mais adequado que nós falássemos de perpetuação da competência e não propriamente de perpetuação da jurisdição. Feito este comentário, eu quero agora demonstrar para vocês que ocorreram algumas pequenas modificações no que diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, quando cotejados os artigos 87 do CPC de 73 e 43 do CPC de 2015. Eu me permito agora fazer a leitura breve para vocês do CPC de 73, para nós vermos como ele tratava do Instituto da Perpetuatio Jurisdictionis. Dizia o CPC de 73 no seu artigo 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Já o CPC de 2015 trata do assunto no artigo 43. E ele diz o seguinte: determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Portanto, quando nós cotejamos os dois
artigos, nós percebemos basicamente duas diferenças entre eles. A primeira diferença diz respeito ao momento da perpetuação da competência. Segundo o artigo 87 do CPC de 73, como nós vimos, a competência era perpetuada no momento em que a ação era proposta. Agora, no regime do CPC de 2015, é dito que ocorre a perpetuação da competência no momento do registro ou da distribuição. Portanto, o CPC de 73 dizia que a perpetuação ocorria com a propositura da ação, e o CPC de 2015 diz que há a perpetuação no momento do registro ou da distribuição. Há aqui uma diferença. Primeiramente, nós temos que registrar o seguinte: é claro que no regime atual de 2015, ocorrerá a perpetuação da competência com o registro naqueles locais onde houver uma única vara competente para a cognição da matéria. Por outro lado, a perpetuação ocorrerá naturalmente com a distribuição quando nós tivermos mais de uma vara competente para a cognição do feito. Dito isto, eu gostaria de dizer agora que me parece que esta mudança de critério que ocorreu no CPC de 2015 tem um lado positivo, mas também tem outro lado que é negativo. Vamos começar pelo lado negativo. Portanto, como nós vimos, nos locais de vara única, por exemplo, a perpetuação da competência ocorrerá com o registro. Nós sabemos, no entanto, que nem sempre o registro ocorre concomitantemente ao protocolo da ação. Isso, aliás, é bastante comum de ocorrer na justiça dita comum. É bastante frequente que isso ocorra na justiça comum. E aí nós poderemos ter uma situação inusitada e interessante, que alguns processos podem ficar em um certo limbo. Vamos imaginar o seguinte: uma ação é protocolada, mas o registro é feito alguns dias depois. Nesse ínterim, entre o protocolo e o registro, ocorre uma mudança no estado de fato ou de direito. E aí? A perpetuatio jurisdictionis terá ocorrido? Me parece que não, porque não é o puro e simples protocolo que fixa a competência, mas sim o registro. E a mudança do estado de fato ou de direito ocorreu antes do registro. Esta regra, naturalmente, não prestigia adequadamente os princípios da segurança jurídica e do juiz natural que orientam o instituto da perpetuação da jurisdição. Então, me parece que aqui a mudança não foi das mais acertadas. Agora, a segunda forma de fixação da competência, que é o momento da distribuição, que somente ocorrerá, obviamente, naquelas localidades onde nós tivermos mais de um órgão jurisdicional competente para a cognição do feito, me parece que essa mudança foi saudável e ela até mesmo veio a corrigir e a suprir uma lacuna do regime de 73. Porque naqueles locais onde tenho mais de uma vara competente para a cognição de uma mesma matéria, eu não posso falar que a competência se fixa com o protocolo. Evidentemente que a competência só poderá ser fixada com a distribuição, como agora diz especificamente o artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. Aqui, portanto, a mudança parece extremamente acertada. O segundo aspecto que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: no regime do CPC de 87, do CPC de 73, no seu artigo 87, melhor dizendo, ele dizia que, excepcionalmente, a competência poderia ser modificada depois de perpetuada, se, por exemplo, ocorresse a supressão de um órgão judiciário ou a alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia. E agora, o CPC de 43 também traz esta exceção
de possibilidade de modificação da competência depois da sua perpetuação, se houver a supressão de um órgão judiciário, como dizia o regime anterior, ou houver a alteração da competência em razão da matéria. Então vejam bem, o CPC de 73 dizia no artigo 87 que o que justificaria a alteração da competência depois de perpetuada seria a modificação competencial ocorrida em razão da matéria ou da hierarquia. E agora, no regime de 2015, é dito no artigo 43 que pode ocorrer essa modificação se houver alteração da competência absoluta. Em síntese, os dois artigos dizem a mesma coisa. Eles falam que se houver competência absoluta, nós só poderemos cogitar da possibilidade de alteração competencial depois da perpetuação da jurisdição, se houver a mudança legal de competência estabelecida como absoluta. Mas o fato é que o CPC de 73 tratava a competência absoluta apenas como competência em razão da matéria ou da hierarquia. E, na verdade, ele falhava, ao assim dizer, porque nós sabemos que a competência que é fixada em razão das pessoas também é absoluta, como é, por exemplo, o caso da competência da Justiça Federal, que possui a competência para julgar as causas em que a União seja autora, ré ou terceiro interveniente. Portanto, embora em termos práticos nós não tenhamos nenhuma grande novidade nessa alteração, me parece que o que foi estabelecido no artigo 43, parte final do CPC de 2015, é mais acertado, porque deixou-se de falar apenas em competência em razão da matéria e da hierarquia, como era dito no CPC de 73, e passou-se a falar em competência absoluta, que assim envolve não apenas a competência em razão da matéria e da hierarquia, mas também a competência fixada em razão das pessoas. Uma vez feitas essas explicações, nós passaremos de agora em diante a uma outra etapa do nosso estudo, onde nós vamos analisar algumas novidades de possibilidade de modificação legal de competência, uma vez que ela esteja perpetuada. Quanto à reunião ou separação de processos, o CPC de 2015 também traz uma novidade bastante interessante. Nós sempre soubemos que no regime de 73, a competência, mesmo depois de perpetuada, ela poderia ser excepcionalmente modificada caso houvesse conexão ou continência entre as ações, onde nós poderíamos reunir autos, mesmo depois que eles tivessem as suas respectivas competências perpetuadas. Agora, no regime de 2015, o Código avança ainda mais um pouco e permite a reunião de processos, ainda que entre eles, a rigor, não exista conexão ou continência. Neste sentido, eu me permito fazer a leitura aqui para vocês do artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, que carrega consigo uma novidade em relação ao regime anterior. Diz atualmente o artigo 55, parágrafo 3º do CPC, que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente. E aqui vem a novidade. Prestem atenção. Mesmo sem conexão entre eles. Portanto, nós temos aqui uma hipótese justificadora de reunião de autos, ainda que não haja conexão, para que eles possam ser decididos conjuntamente, a fim de que sejam evitadas decisões contraditórias ou conflitantes. Dito isto, eu sei que será difícil nós imaginarmos um exemplo palpável sobre esta possibilidade no processo do trabalho. Mas eu trago aqui para nosso debate e discussão a seguinte hipótese.
Vamos imaginar que vários trabalhadores de um mesmo estabelecimento ajuizaram ações individuais nas quais seja postulado apenas adicional de insalubridade. Os trabalhadores trabalharam em períodos similares e não exatamente no mesmo ambiente de trabalho, embora o meio ambiente de trabalho e os locais efetivos de prestação de trabalho sejam contíguos. Nesse caso, se nós analisarmos bem, tecnicamente falando, nós não podemos afirmar que há conexão entre esses processos, pelo seguinte motivo. Primeiro, porque a causa de pedir remota é diferenciada. Cada trabalhador postula o adicional de insalubridade com base no seu próprio contrato de emprego. Por outro lado, a causa de pedir próxima também não é a mesma. Porque, vejam, eu disse que o trabalho foi prestado em um ambiente de trabalho que, embora holisticamente pudesse ser considerado como um todo, ele, na verdade, justificava um tratamento diferenciado porque cada trabalhador laborou em um local diferente, embora esses locais fossem contíguos. Portanto, tanto a causa de pedir remota quanto a causa de pedir próxima não é exatamente a mesma. E também o pedido, encarado como objeto da demanda, ou o bem da vida que é pretendido, não é o mesmo. Veja, todos os trabalhadores pedem adicional de insalubridade, mas cada um o faz levando em conta a sua individualidade. Portanto, nós podemos até dizer que o pedido era o mesmo, adicional de insalubridade. Mas quando nós consideramos que para que haja conexão, mais do que o pedido propriamente dito, é o bem da vida que tem que ser o mesmo, nós chegamos à conclusão que aqui não há conexão, porque cada um dos trabalhadores pede aquela parcela de adicional que lhe é do seu direito. Portanto, nós não temos aqui nem conexão, nem continência. Não temos conexão, insisto, porque a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima são distintas e porque o pedido, encarado como objeto ou bem da vida perseguido em juízo, não é exatamente o mesmo. Ainda assim, nós poderemos cogitar da reunião desses processos para que eles sejam julgados simultaneamente. E isso seria aconselhável por pelo menos dois motivos básicos. Primeiramente, porque nós estaríamos homenageando o princípio da economia dos atos processuais, que preconiza o máximo de atividade jurisdicional com o mínimo dispêndio possível de atividade processual. Ora, se nós reunimos esses processos para julgamento conjunto, será possível que nós façamos uma única perícia naquele ambiente de trabalho holisticamente considerado, e a partir de aí nós teremos uma única diligência e nós também reduziremos os custos do processo, porque nós não teremos tantos honorários para pagar e também não teremos tantas despesas com deslocamento, o que não raro ocorre no exercício das nossas respectivas funções jurisdicionais. Além disso, a reunião desses autos possibilitará que o juiz enxergue melhor, do ponto de vista holístico, o meio ambiente de trabalho, prolatando decisões que não corram o risco de ser contraditórias ou conflitantes entre si. Uma vez terminado mais este ponto do nosso estudo e analisada esta novidade, nós passaremos à análise de uma outra questão interessante, que é a seguinte: quando houver necessidade de reunião de autos, seja por conexão, por continência, ou mesmo nessas hipóteses previstas no artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, qual será o juízo prevento? Nós veremos que também há diferença no tratamento da matéria entre o CPC de 73 e o CPC de 2015.
Quanto ao juízo prevento para conhecimento de processos, no caso da reunião de autos, nós tínhamos dois critérios no Código de Processo Civil de 1973. O primeiro deles estabelecido no artigo 106 e o segundo no artigo 219. Vamos recordar. Dizia o artigo 106 do Código de Processo Civil de 1973 que, ocorrendo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. Por outro lado, o artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973 dizia que era a citação válida que tornava prevento o juiz. Portanto, aqui, como vocês percebem, nós tínhamos dois critérios. Um para juízos com a mesma competência territorial. Outro para juízes com competência territorial diferenciada. Portanto, para os juízes que tinham a mesma competência territorial, o que fixava a prevenção na dicção do CPC de 73, mais especificamente do seu artigo 106, era aquele juízo que tivera ou houvera despachado em primeiro lugar. E se os juízes não tivessem a mesma competência territorial, não seria o despacho, mas a citação válida, nos termos do artigo 219, que viabilizaria e definiria qual seria o juízo prevento. Portanto, vocês percebem, nós tínhamos aqui um sistema um pouco mais complexo, com dois critérios diferentes, um para juízes com a mesma competência territorial e outro para juízes com competência territorial distintas. E, além disso, nós tínhamos uma dificuldade de compatibilizar o artigo 106 com o processo do trabalho, porque ali o critério de fixação de competência era o critério de prevenção da competência, era justamente o despacho. E nós sabemos que no processo do trabalho nós não despachamos a inicial. Então, o sistema, em síntese, era um pouco burocrático e, além disso, ele não satisfazia regularmente as necessidades do processo do trabalho. Agora, todavia, com o CPC de 2015, essa questão foi bastante simplificada. Aliás, elogiavelmente simplificada. Nós temos agora um único critério de fixação da prevenção, que está previsto no artigo 59 do Código de Processo Civil de 2015, que diz o seguinte: será o registro ou a distribuição da petição inicial que tornará prevento o juízo. Portanto, veja bem, algumas diferenças. Primeiro, nós temos apenas um critério. Será o registro ou a distribuição. A depender, naturalmente, o registro, se houver uma única vara competente na localidade, ou a distribuição, se houver mais de uma vara competente. E tanto é verdade que nós temos apenas um critério, que o artigo 240 do novo CPC, que é análogo ao artigo 219 do CPC de 73, diz agora o seguinte, que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz a litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor. Veja, o 240, análogo ao 219, no CPC de 73, não mais diz que a citação válida é critério de prevenção do juízo. Então, nós temos apenas um critério. E um critério que, diga-se de passagem, é bem mais próximo do que o antigo código do nosso dia a dia no processo do trabalho. Porque, insisto, no CPC de 73, quando nós tínhamos esta hipótese, era o despacho que fixava a prevenção. E eu insisto, nós não tínhamos despacho no
processo do trabalho. Agora não é mais o despacho, mas sim o registro ou a distribuição. Portanto, na realidade, o artigo 59 do Código de Processo Civil de 2015, além de ter simplificado essa matéria, se tornou bem mais amistoso ao processo do trabalho do que era o artigo 106 do CPC de 1973. Vista mais esta etapa do nosso estudo, nós vamos agora discutir uma questão bastante interessante, que é aquela que diz respeito a como que a parte deverá alegar a incompetência. O artigo 297 do Código de Processo Civil de 1973 dizia que existiam basicamente 3 modalidades de resposta do réu: a exceção, a contestação e a reconvenção. No regime do CPC de 2015, não existe um artigo que seja exatamente análogo ao artigo 297 do Código de 73. No que diz respeito à alegação de incompetência, que é a matéria que nos interessa neste momento, na realidade, o CPC de 2015 diz o seguinte, no seu artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa, ou seja, a incompetência, não importando se absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar da contestação. Ou seja, nós sempre tratamos no CPC de 2015 com a noção que a incompetência relativa seria arguida por exceção e que apenas a incompetência absoluta é que seria arguida como objeção, portanto, como preliminar da contestação. Agora, o Código não faz mais diferença entre essas modalidades de incompetência absoluta e relativa para fins de arguição da incompetência, já que o artigo 64, insisto, diz: a incompetência, não importando se absoluta ou relativa, será alegada como preliminar da contestação. E para não deixar nenhuma dúvida, o artigo 337, inciso 2 do Código de Processo Civil de 2015, que é análogo ao artigo 301 do CPC de 73, reafirma essa ideia ao dizer que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, ou seja, em matéria preliminar e como objeção, a incompetência absoluta ou relativa. O fato é que precisa ficar bem claro, portanto, que houve uma pequena modificação no CPC de no CPC de 2015. Agora, não importa se a incompetência é absoluta ou relativa, ela será alegada por preliminar, por objeção, por assim dizer, e não por exceção. Ocorre que nós temos no processo do trabalho uma regra específica sobre esse assunto, pois, afinal de contas, o artigo 799 da CLT diz, quando bem interpretado, que a incompetência relativa, no nosso caso, a incompetência em razão do local, ela será arguida por exceção, que inclusive possui o condão de suspender o curso do feito. Bem postas as coisas e demonstradas, a diferença do CPC de 73 para o CPC de 2015 e a diferença do CPC de 2015 para a consolidação das leis do trabalho, a indagação e o debate que nós podemos fazer agora é o seguinte: mas e se no processo do trabalho, eventualmente o réu, desprezando a literalidade do artigo 799 da CLT, vier a arguir a incompetência relativa por via de preliminar? O juiz do trabalho deverá conhecê-la? Me parece que não pode haver nenhuma dúvida que a resposta é positiva. Sim, nós deveremos conhecer da incompetência
ainda que alegada no próprio corpo da contestação como objeção e não propriamente como exceção. Por vários motivos eu poderia justificar esta minha forma de encarar esse fenômeno. O primeiro deles é porque, a rigor, a resposta do réu no processo do trabalho é feita de maneira oral, no prazo de 20 minutos, em audiência, nos termos do artigo 847 da CLT, que meramente é reduzida a termo no corpo da ata de audiência. Portanto, se pensarmos sob essa perspectiva, não nos interessa se a exceção e a contestação foram veiculadas ou não em peça autônoma, porque, a rigor, a resposta do réu no processo do trabalho é um bloco monolítico, oral, veiculado em audiência no prazo de 20 minutos, nos termos do artigo 847 da Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, me parece que esse nosso ponto de vista, que permite ao juiz conhecer da alegação de incompetência territorial, ainda que alegada por objeção no corpo da contestação e não necessariamente por exceção, primeiramente, ela homenageia a característica da simplificação procedimental, que é uma das marcas essenciais daquilo que, na minha visão, compõe o núcleo duro do processo do trabalho. E, além disso, nós não podemos perder de vista o princípio da instrumentalidade das formas, que era previsto no CPC de 73, no seu artigo 244, e que continua previsto no CPC de 2015, agora no artigo 277, e que basicamente nos diz que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Então, veja bem, aqui é verdade que, se o réu arguir a exceção de incompetência por via de objeção no corpo da contestação e não por exceção, como quer a consolidação, nós não teremos observado a forma prescrita em lei. Mas, ainda assim, o ato defensivo do réu terá alcançado a sua finalidade. E isso é o quanto basta para que, com os olhos pousados nos fundamentos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nós possamos efetivamente conhecer da arguição do réu. Dito isto, e ultrapassada mais esta etapa do estudo, nós partiremos agora para o momento final, onde nós estudaremos o último item que tem alguma relevância quando cotejado o sistema de 73 com o sistema de 2015, em termos de competência, que é aquele que diz respeito a quais serão os efeitos do ato decisório prolatado por um juiz absolutamente incompetente. Dizia o artigo 113, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 1973, que, uma vez declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios é que seriam nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente. Esta regra, basicamente, ela é repetida ainda hoje no artigo 795, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, que também diz que apenas os atos decisórios é que serão nulos, remetendo-se os ato subsequente ao juiz tido por competente. Em síntese, vamos tentar procurar sintetizar o que nós acabamos de falar. Em homenagem ao princípio da unidade da jurisdição, tanto o CPC de 73 quanto a CLT preconizavam a possibilidade de convalidação dos atos praticados pelo juiz absolutamente incompetente, com uma única exceção, que era em relação aos atos decisórios. Esses seriam nulos,
uma vez reconhecida a incompetência. Relativamente a esse tema, nós temos uma novidade agora no Código de Processo Civil de 2015, já que o artigo 64, parágrafo 4º do mencionado diploma, nos diz o seguinte, que salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Portanto, olha aqui que interessante. O Código de Processo Civil de 2015 avança ainda um pouco mais na homenagem ao princípio da unidade da jurisdição, para dizer o seguinte, que mesmo depois de declarada a incompetência, os atos, inclusive decisórios, praticados pelo juiz tido por incompetente, continuam válidos, até que outra decisão, se for o caso, venha a ser prolatada pelo juízo competente. E esta é uma boa discussão para nós travarmos agora no processo do trabalho. A indagação é a seguinte: em que pese a literalidade do artigo 795, parágrafo 1º da CLT, que diz que os atos decisórios são nulos, nós poderíamos aproveitar a inteligência e a dicção do artigo 64, parágrafo 4º no processo do trabalho? Eu creio que sim. A resposta deve ser positiva. Primeiro, porque já disse, esta opção potencializa o princípio da unidade da jurisdição. Pois, afinal de contas, lá no começo da nossa exposição, nós já dissemos, todo juiz possui poder jurisdicional e, portanto, a jurisdição, como manifestação da soberania do Estado, ela é una. E, além do mais, e isso me parece que é o mais importante, essa opção procedimental, ela realça e enfatiza o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, inclusive retirando algumas situações de um certo limbo jurídico que poderia causar a um interessado um dano de difícil ou até mesmo de impossível reparação. Vamos pensar na seguinte hipótese. Imagine-se que um juiz absolutamente incompetente, antes de reconhecida a sua incompetência, tenha deferido em favor do interessado uma tutela de urgência, seja ela de natureza satisfativa ou cautelar. O que dizer se, uma vez reconhecida a incompetência, esse ato fosse tido por automaticamente nulo? Nós poderíamos aqui ter uma situação perigosíssima, na qual nós poderíamos inviabilizar, em definitivo, que o interessado, ainda que possuindo direito a determinado bem da vida, viesse efetivamente a vê-lo concretizado depois de terminado o processo. Então, me parece extremamente saudável, ainda que o artigo 64, parágrafo 4º, contrarie a literalidade do artigo 791, parágrafo 1º, de nós incorporarmos a sua dicção à processualística laboral, como forma, insisto, de prestigiarmos o princípio da unidade da jurisdição e de, além disso, fazermos valer concretamente, como deve ser em um Estado democrático ambiental de direito, o direito fundamental à inafastabilidade não apenas formal, mas, sobretudo, substancial da jurisdição. Gente, com estas palavras, eu encerro mais esta etapa do nosso curso e, aliás, encerro a minha missão
neste curso sobre o novo Código de Processo Civil, que a Escola Judicial do TRT da 15ª Região está promovendo à distância. Eu quero dizer que eu me senti extremamente honrado com o convite que me foi feito. É um prestígio muito grande para qualquer juiz e principalmente para qualquer professor trabalhar com um grupo tão seleto e tão bem formado quanto é o dos juízes e o dos servidores da 15ª Região. E, aliás, aqui, antes propriamente de terminar, eu gostaria de dizer para vocês que eu fui servidor do Tribunal Regional da 15ª Região com muita honra. Eu trabalhei, quando tomei posse, como servidor da Justiça do Trabalho, ainda no longínquo ano de 1994, na 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí, então Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí, e também posteriormente trabalhei na Junta de Conciliação e Julgamento da cidade de Campo Limpo Paulista. Portanto, eu quero mandar um grande e afetuoso abraço em cada um de vocês, e em especial aos servidores dessas unidades jurisdicional, onde eu tive a honra de iniciar a minha atividade na Justiça do Trabalho. Valeu, gente! Muito obrigado pelo prestígio, pela amizade e pela atenção. Até a próxima!